Boa tarde, aula de ensino religioso. Vamos lembrar um pouco da aula passada. Nós falamos do islamismo. Nós estamos falando das 3 maiores religiões em número de seguidores do mundo. As 3 maiores religiões monoteístas, né? Não vamos esquecer isso, são as monoteístas. O que são as religiões monoteístas? São aquelas que acreditam em um só Deus, né? E todas as 3, elas têm uma raiz comum. Elas originaram-se do judaísmo, que é a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o judaísmo, que é a terceira em número de seguidores. Vejam bem, existem 2 classificações dessas religiões monoteístas. Uma é essa, que é por número de seguidores. Nesse caso, a maior em número de seguidores é o cristianismo, a segunda maior o islamismo, a terceira maior o judaísmo. O judaísmo, ele foi, ao longo do tempo, embora ela seja a primeira, e aí vem a classificação pela ordem cronológica, crono é tempo, né? Então, pela ordem cronológica, a primeira delas é o judaísmo, depois o cristianismo e, em terceiro lugar, o islamismo. Mas, para não confundirmos a nossa cabeça, nós vamos continuar falando sobre a ordem, a classificação por número de seguidores. Novamente, cristianismo é a primeira em número de seguidores, seguida do islamismo, e a terceira, a de hoje, que nós vamos conversar hoje, que é o judaísmo. Bom, o judaísmo, ela originou-se com a revelação de Abraão, né? Vocês conhecem essa história, nós já conversamos, já contamos ela em sala de aula sobre como Deus se revelou a Abraão, né? E Abraão começou a divulgar a existência de um único Deus, e esse Deus criador de todas as coisas, que é Javé ou Jeová, né? Para os judeus, Javé também é o Deus do judaísmo, né? Javé é o criador de todas as coisas, e o livro sagrado deles, já até mencionei para vocês também, que é a Torá. É no feminino porque significa a lei. Então, a Torá é a lei. Bom, então, mas eles têm 2 livros sagrados, né? O principal deles é a Torá e tem também o Talmud. Bom, vamos fazer um pouco de comparação. Vamos comparar com o nosso livro sagrado. O nosso livro sagrado dos cristãos, ele tem o Antigo Testamento, né? Que é os 5 primeiros livros, que constam os 5 primeiros livros, né? E nós temos o Novo Testamento, que é a revelação de Jesus Cristo, que é a vivência de Jesus Cristo, tá bom? Para os judeus, o livro, a Torá, consta os 5 primeiros livros bíblicos. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deuteronômio. Então, gente, nosso livro sagrado é bem parecido, tem do Antigo Testamento, corresponde, esses 5 primeiros livros, a Torá corresponde a esses 5 primeiros livros da Bíblia, né? Também chamado de Pentateuco. Bom, não tem a parte do Novo Testamento. Por quê? Porque os judeus não acreditaram que Jesus Cristo era o Messias, não acreditaram naquela época e não acreditam até hoje, né? Eles estão esperando ainda a vinda do Messias, aquela promessa do Antigo Testamento que o Filho de Deus virá para salvar o mundo. Ele vai conhecer, sofrer e morrer na cruz por todos nós. Só que os judeus, eles não reconheceram Jesus como sendo esse Messias, esse Salvador. Então, para eles, Jesus ainda não veio, o Messias ainda não veio. Eles estão esperando a primeira vinda de Jesus, enquanto nós, os cristãos, já estamos esperando a volta, né? Então, o livro sagrado deles fala exatamente da promessa. A Torá fala da vinda desse Messias, que eles ainda estão esperando, né? E o Talmud. O Talmud é o segundo livro sagrado deles e que trata de várias coisas dentro do judaísmo. Fala da filosofia do judaísmo, fala dos costumes, fala
depois das poesias, das coisas das vivências, das práticas, né, religiosas, né, do judaísmo. Lembrando que os líderes dessa religião, do judaísmo, né, os seguidores são chamados judeus. Os líderes religiosos ou sacerdotes são chamados rabino ou rabi, né? E os livros sagrados, as igrejas são chamadas sinagogas, e os livros sagrados é a Torá e o Talmud, tá bom? Então, nossa aula de hoje era isso, era já exatamente para que vocês conhecessem um pouco da história, da classificação das religiões monoteístas e do judaísmo, né? O judaísmo é aquela primeira religião, aquela onde criou-se todas as outras, porque dela originou-se todas as outras, não é isso? É a mais antiga, é aquela em que Abraão revela ao mundo a existência de um só Deus. Por isso as outras religiões, o cristianismo e o islamismo, são chamadas religiões abraônicas, ou são judaica cristã, são igrejas irmãs, são religião parecidas, porque inclusive o livro sagrado de uma consta no livro sagrado da outra, não é isso? Bom, o que eu disse na outra aula está valendo nessa também. Nós temos que respeitar a religião dos outros, nós temos que entender que todos nós somos filhos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. E mesmo eles não acreditando que Jesus é o Messias, eles acreditam no nosso Deus, Javé, ou Jeová, né? Que eu ainda vou explicar para vocês por que os cristãos evangélicos chamam Deus de Jeová e por que os cristãos católicos e judeus chamam Deus de Javé, né? Os judeus também chamam Deus de Javé, né? É o mesmo Deus, tá bom, gente? Mas não esquecendo o respeito pelas religiões dos outros, mesmo que eles não acreditem no Messias, mesmo que eles achem que ainda virá o Messias, mesmo que eles não acreditem que Jesus é o nosso Salvador, tá bom? Respeito, e isso é o que é mais importante, respeitar o outro, respeitar porque ele é tão imagem e semelhança de Deus, foi criado imagem e semelhança de Deus quanto você, tá bom? Então, respeito às religiões é o objetivo principal do nosso ensino religioso, tá bom? Respeitar as religiões. Agora vocês vão ficar com uma pequena atividade. Tchau, tchau. Até outra aula.